pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, de volta aqui no canal da costura. A pedidos, estou trazendo esse casaqueto estilo Chanel. Eu fiz com esse tweed que mais parece uma tela, mas vocês podem fazer com o tweed normal, tá bom? Vamos lá. Vou passar para vocês a lista de materiais que eu usei nesse casaco, tá? 1,5 m de tweed, 1,5 m de entretela de malha e 1,5 m de cetim para forro, tá, pessoal? Então, vocês devem estar percebendo aqui que eu entretelei antes de cortar o tweed, porque esse aqui especificamente ele é quase uma tela. Então ele desfia muito, então eu preferi entretelar antes de cortar, tá? Se vocês quiserem, dá para fazer assim também, ou se preferirem, dá para entretelar depois de cortado, tanto faz. Eu prefiro dessa forma, porque eu seguro mais a trama e vocês vão ver no decorrer do vídeo que mesmo assim ele desfia bastante, tá? Esse molde tá para vocês disponível tanto no cassandra.com.br quanto no Telegram, no grupo do Telegram, tá? Do PP ao GG, certo? O bolso, pessoal, também tá modelado de um tamanho aí 20 por 20, mas porque tem margem de passadoria, mas na hora de cortar e de pregar o bolso, vocês podem escolher um tamanho menor, dependendo do tamanho do casaco de vocês, ok? Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, tá, pessoal? Todos os moldes já tem margem de costura, tá, pessoal? Eu ainda cortei com um pouquinho a mais pelo fato dele desfiar bastante, tá? Então agora vamos para a costura. Vou preparar primeiro meu bolso. Esse aqui, como ele tem só uma viradinha, eu vou fazer um zigue-zague, que eu confio mais até do que a overlock num tweed, tá, pessoal? Eu acho que o zigue-zague segura mais do que a overlock, porque a overlock corta o fio e ele acaba ficando mais frágil ainda. Então o zigue-zague só dá aquela segurada, eu acho mais confiável, tá? Então eu vou passar uma zigue-zague primeiro na boca desse bolso, para então fazer a viradinha de 2 centímetros, ok? Vamos fazer então uma virada de 2 centímetros e passar uma reta na boca do bolso. Então agora eu vou fazer um molde do bolso do tamanho que eu quero, para ficar mais fácil de pregar o bolso e saber o tamanho e deixar os dois iguaizinhos, tá, pessoal? Então vou cortar no papel mesmo, dobro o papel e corto
no formato e no tamanho que eu quero. Vou alfinetar meu bolso e o formato eu vou fazendo conforme eu vou costurando com o molde dele em cima, tá? Dessa forma, ó. Então aqui, como eu resolvi fazer nesse tamanho, eu até vou tirar um pouco na tesoura da sobra desse bolso, tá? Se você quiser fazer maior, você faz. Eu resolvi fazer um pouco menor. Vou cortar o excesso para então poder dobrar esse bolso e ir costurando conforme o molde de papel que tá em cima, tá, pessoal? Vou dobrando, deixando uma beiradinha de nada só para que eu consiga pregar realmente ao redor desse molde de papel, tá? Se você respeitar direitinho esse molde de papel, você vai conseguir fazer os dois bolsos iguaizinhos, tá? Porque esse tecido não é fácil de vincar com o ferro, tá? Então é melhor que você use o molde para que você consiga fazer os dois iguais, ao invés de fazer uma passadoria que o teu bolso não vai obedecer, tá? Vamos então fazer a mesma coisa com o outro. Já tiro o excesso na tesoura para eu poder pregar. Então agora com o outro pregado eu consigo ver a altura do segundo bolso. Tateando, tá, pessoal? E nesse caso aqui, como ele é um tweed fino, né, e bem furadinho, eu consigo até ver pela transparência, mas se for um tweed normal de vocês, vocês conseguem perceber tateando o bolso e aí vocês vão alfinetando conforme o tamanho do outro, tá? E o formato dele também vai ser conforme o molde de papel que eu fiz, tá?
Então, em todos os cantinhos dos bolsos, dos dois bolsos, eu vou fazer um retrocessinho só para dar uma seguradinha no canto, né? E nos fiozinhos, dar uma reforçada, tá? Então agora, como o nosso casaco tem gola careca, a gente já vai começar fechando o decote dele, tá? Vou rebater a costura do decote pelo lado do forro. Pode ser uma costura bem fininha ou de um pé de máquina, contanto que você pegue a sobrinha de tecido lá do avesso, tá? Vou fechar agora a frente do casaco, juntar o forro da frente com o tecido principal da frente. Sem mistério, tá, pessoal? Um pé de máquina, um pé e meio, porque eu deixei um pouco mais além do molde, né? Para isso mesmo, porque é um tecido que desfia. E nesse caso aqui, pessoal, todas as vezes que eu uni os tecidos, eu passei uma zigue-zague para segurar os fios, porque ele desfia bastante. Vou rebater também a frente na junção do tecido principal com o forro. Só que por causa do cantinho do decote, pessoal, eu não vou conseguir chegar tão perto até o final, né? Mas eu vou fazendo essa rebatida até onde eu conseguir chegar com o calcador da máquina, tá? Aqui, pessoal, depois que eu terminei essa frente, eu vou deixar tudo alfinetadinho. Por quê? Porque aí fica mais fácil de eu comandar a peça, de eu ver se um tecido ou o outro tá cedendo, se abriu ou não, se tá do mesmo tamanho, tá? Então é bom já manter o alfinetinho aqui para ficar mais fácil da gente ver como tá ficando a peça, tá? Porque no caso de um tecido ceder mais que o outro, você pode cortar a sobra, tá? Porque tecido principal e forro devem estar no mesmo tamanho, tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa no outro decote. Junto o decote, rebato e fecho a frente, tá? Rebatendo então aqui o decote para eu poder fechar a frente. Então você vai perceber que no decorrer de toda a confecção desse casaco eu alfineto bastante, né?
quando vou fechar, quando termino para firmar. Exatamente pelo fato de correr bastante na máquina, de ser uma tela mais ralinha, tá? No tweed com cetim, no tweed com tafetá, sempre é necessário você fazer isso para você não ter tantas surpresas no final do trabalho, tá, pessoal? Porque ele corre bastante, a trama abre bastante, então alfineta sempre que você vê que precisa, tá? Tô rebatendo a frente também até onde eu conseguir, porque até a pontinha do decote eu não consigo, tá? Mas vocês vão rebater até onde conseguir. Eu vou fechar o decote das costas, fechar e rebater, assim como eu fiz com o decote da frente, ok? Agora eu vou unir os ombros, encaixando costura com costura, tá? Do ombro da frente com o ombro das costas. Travo com o alfinete e vou fechar todo ele, tá? E aqui, pessoal, principalmente na parte do tweed, eu vou passar uma zigue-zague depois de fechado, ok? Vou fechar o outro ombro também, travando um alfinete na costura de um com o outro para não desencontrar. Vou fechar e eu vou passar o zigue-zague principalmente na parte do tweed, tá? Então, aqui, pessoal, ó, bem encontradinho o cantinho do ombro, tá? Gosto de deixar um alfinetinho aqui pra firmar pra onde cai a costura do ombro, tá? Geralmente a gente tomba a costura do ombro pra parte das costas. Então, perceba que eu tô sempre alfinetando, porque então eu vou montando. E a partir da hora que sobra algum tecidinho, que um cedeu mais que o outro, eu vou tirar essa diferença na tesoura. Então aqui eu alfinetei e não houve diferenças, tá? Então só vou fechar mesmo a lateral agora. Fecho lateral da frente com lateral das costas e depois forro da frente com forro das costas.
Fechando o outro lado agora, do forro e do tecido principal. Lateral com lateral do forro, lateral com lateral do tecido principal, tá, pessoal? É independente, nesse momento, é independente o tecido do forro com o tecido principal. Em uma das laterais eu preciso deixar pelo menos de 10 a 15 centímetros aberto para que eu possa desvirar esse casaco, tá? Então é o único lugar que ele vai ficar aberto. Eu posso escolher tanto a lateral do corpo quanto a lateral de uma manga, tá? No forro também a manga, para que eu possa desvirar a peça no final, tá? Então, nossa manga é dividida em duas partes, certo? A parte larga tem uma pence, que é para fazer o jeito do cotovelo no casaco. Então, eu vou fazer essa pence nas 4 partes, nos 2 tecidos principais e nos 2 forros, tá? Depois que eu faço essa pence, que está marcada no molde, eu venho com a parte mais estreita da manga e prego. E esse recorte fica nas costas da manga, ok? E essa pence, pessoal, eu tenho que tombar por o mesmo lado, todas para cima ou todas para baixo, ok? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, vou fechar essa manga, né? Eu vou proceder 4 vezes, ok? Fechando a pence, pregando a parte estreita da manga na parte larga que tem a pence, tanto nos 2 tecidos principais, das 2 mangas no caso, quanto nos 2 tecidos do forro, ok? Depois que eu fizer isso, aí eu vou unir as duas pelos punhos. Então, ó, fazendo a pence, aqui eu tô fazendo a pence do forro, então é a mesma pence no forro e no tecido de fora, tá, pessoal? No tecido principal. Aqui dá pra ver bem, ó, como ela tá, e aí eu junto a parte estreita da manga, tá? Junta aqui e depois fecha a manga.
Então agora vamos juntar o tecido principal da manga com o forro. Eu vou pegar o forro, vou virar do direito e colocar dentro da manga do tecido principal. Essa tem que estar do avesso, tá, pessoal? Então eu coloco, ó, uma dentro da outra, assim como eu falei, forro no direito e tecido principal no avesso. Então eu encontro as costuras uma com a outra. Lembre que essa manga tem duas costuras. Vou juntar as duas com costura e vou passar um pé de máquina na boca dessa manga, tá? Então agora eu desviro, ó, pessoal, para vocês verem como fica, tá? Ela fica presa pelo punho, forro com o tecido principal, tá? Então agora eu vou pegar essa manga do forro, vou puxar para eu já deixar ela pronta pra gente pregar na cava, tá? Vamos então para outra manga, virando do direito e colocando ela dentro da manga do tecido principal, que já está pelo avesso, ó. Encontro as costuras aqui e vou costurar. Esses casaquetos a gente pode deixar exatamente o mesmo tamanho, o tecido principal e o forro, tá? Mas se você quiser que não apareça o forro em lugar nenhum, você vai deixar ele 4 centímetros mais curto, tá? Inclusive na manga, tá? Mas como é um casaqueto, a gente já deixa tudo igual. Mas você tem essa opção de fazer o forro 4 centímetros mais curto, que aí ele não vai aparecer em lugar algum, tá? Então agora vamos pregar nossa manga, tá, pessoal? Então vamos pregar primeiro o tecido principal, ok? Vou pegar o corpo do meu casaco com a manga do direito, eu vou encaixar, tá? Cuidado com a frente e costas da manga, tá? Que essa pence e o recorte fica nas costas, certo?
vou deixar o meu forro para dentro e aí, ó, vou encaixar aqui, cava com cava. Pego pelo avesso essa manga e trago para dentro do casaco, tá? Encontro a costura debaixo da axila, então a costura do corpo e a costura da manga, e vou alfinetar todo o restante, deixando para lá o forro, tá, pessoal? Então aqui primeiro eu vou encaixar só tecido principal com tecido principal, manga e corpo, ok? Vou alfinetar todo ele, porque esse tweed ele engana bastante, tá? Ele engana bastante, então a gente precisa alfinetar como a gente modelou, como ele tá modelado, ele tá acertado. Geralmente a manga sempre aparenta tá maior, mas é só a gente acomodar na cava, tá? Vamos acomodar na cava, alfinetar, para daí a gente passar a nossa costura. E não esqueça da gente passar o zigue-zague em todos os lugares que a gente juntar tecido para parar de desfiar, tá bom? Então, olha como ficou lisinho, sem ruga alguma. Então agora a gente vai fechar o forro da manga com o corpo do casaco, ok? E aí, pessoal, cada vez vai ficando um pouquinho mais complicado, certo? Assim, ó, então agora presta atenção, porque é o seguinte, ó, a gente vai juntar a costura da axila da manga com a costura da axila do casaco. Para saber onde costurar, ó, junta as duas, ponho a mão lá pelo avesso e viro. E aí eu sei onde costurar. Como eu digo para as minhas alunas, não tenta entender, tá? Só junta essas duas e vai seguindo o fluxo que você consegue fechar toda a cava da manga, tá? Ó. Segura ali a costurinha debaixo da axila, tanto da manga quanto do corpo, e vai seguindo o próprio tecido para você poder fechar, tá bom? Então, olha como ficou o meu forro fechado, tá?
Vamos fazer agora o outro lado, exatamente do mesmo jeitinho, tá, pessoal? Vamos fechar o tecido de fora e depois o forro. E ele fica assim, perfeitinho. Então, mais uma vez, tá aqui a cava do meu casaco, ó. Certo? Vou colocar a minha manga virada do direito, encaixo no buraco da cava e junto costura com costura. A costura da axila da cava, porque a cava tem duas, tá? Não esqueçam disso. A costura debaixo do braço com a costura debaixo do braço também do corpo do casaco e vamos alfinetar. E agora vamos costurar essa cava, tá? E agora vamos fechar o forro da cava também. Tô deixando devagar, pessoal, para vocês conseguirem ver bem o que eu tô fazendo aqui. Puxo o forro pro avesso, tentando não torcer, né? Deixar encontradinhas as costuras para não torcer. Achar a costura debaixo da axila do forro do corpo e da manga. Encontro os dois. Passo a mão por dentro e pego os dois juntos e puxo, ó. Puxei, encontrei ali e vou costurar os dois, tá? Ó, encontrei os dois aqui, certo? E aí eu vou costurar.
Então, agora eu vou fechar a barra do casaco, tá, pessoal? Fecho a parte de baixo, certo? Primeiro, vou deixar essa abertura aqui, né? Para depois eu fechar o restante. Então, eu fecho um lado, depois fecho o outro lado, tá? Então, nesse casaqueto fica fácil, tá, pessoal? É só virar essa parte do avesso, certo? Passo a costura e vou encontrar a costura da lateral do casaco, uma com a outra. E é isso. Aí eu posso parar. Ó, então aqui eu tô virando ele, né, do avesso, ó, encontrando as duas costuras laterais do tecido principal e do forro e vou passar uma costura com um pé de máquina até chegar nessa costura lateral, aí eu paro. Então eu vou desvirar e fazer o outro lado, tá? A outra frente. Eu vou colocar uns alfinetes só para ficar fácil de eu passar, para ficar fácil já de eu fazer as casinhas e os botões, tá? Para então eu partir pro outro lado. Da mesma forma, costuro a outra frente pelo avesso e encontrando a costura até nas costuras laterais do tecido principal e do forro. Agora a gente desvira. Pode colocar os alfinetinhos também nessa frente, como eu fiz na outra. O cantinho aqui tá perfeito. Então agora, pessoal, eu vou fechar o que ficou faltando ali. Vou puxar, entrar com a mão aqui no buraco da lateral que eu deixei no forro. Puxo essa parte que tá aberta por esse buraco para eu fechar esse restante aqui da barra do casaco, tá? Fechei um lado, fechei o outro. Ficou só faltando a barra do casaco na parte das costas e é onde eu vou fechar agora, tá?
Agora eu vou desvirar todo o casaco, tá? E vou fechar aquele único lugarzinho da costura lateral que ficou aberto, ok? Vou fechar com uma costura bem fininha. Com retrocesso no início e no final. E aí, o nosso casaco em si tá pronto. Fica faltando só casinhas e botões, ok? Vou marcar os botões, no meu caso aqui, pessoal, eu coloquei 5 botões, tá? E 5 casinhas, consequentemente, tá bom? Para que a gente termine nosso casaco. Então, pessoal, essa aqui é uma brother eletrônica. Eu vou fazer nela, é só colocar o botão e ela serve de medida. Só que você faz a medida e não precisa abrir toda a casinha, tá? Porque se você for abrir toda a casinha, eu até acho melhor você tirar o botão e deixar levemente menor a casa, tá? Porque ela fica uma casa que abraça bem o botão. Então, já marquei todos os lugares das casinhas e dos botões. Agora é só fazer todas as casinhas e pregar todos os botões para terminar o nosso casaco. Então agora já fiz todas as minhas casinhas, vou pregar os botões.
Então, pessoal, terminando aqui nosso último botão, nosso casaco está pronto, nosso casaqueto estilo Chanel e está pronto, tá? Esse é um tweed diferente, como eu falei para vocês, é uma tela, mas não deixa de ser um tweed e é assim que vocês devem fazer o tweed, tá? Entreteladinho, fazer bastante zigue-zague para não desfiar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca suas etiquetinhas se você quiser. Se você não tem, providencie, deixe sua marca nas roupas que você fizer, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, de compartilhar e de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem, pois costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!